Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. A todos o nosso boa noite. Hoje, né, sextou. Sextou, você já sabe, né? É sexta-feira, pré-início de final de semana, e aí também fica a nossa expectativa em que realmente você faça o final de semana em casa, com os familiares, né? Esquecer essa questão de barzinho, de pizzaria, tal, porque o momento não é este. Essa é a verdade. No ar, mais uma edição do programa Na Mira do Povo, a informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas. Para hoje, 18 de setembro de 2020, sexta-feira. Então, meus amigos, vamos ao que foi notícia, né? Com os destaques para o programa de hoje, Na Mira do Povo. Aqui tem pão, manteiga não. A apresentação deste amigo de vocês, Edson Gonçalves. Homem é encontrado morto dentro de veículo entre Nazaré e Aratuípe. Rui pede equilíbrio e cabeça no lugar de candidatos para evitar aglomeração. Governador vistoria obras da nova ponte que liga a Barra a Xique-Xique. Conversinha mole de ficar em casa é para os fracos, diz o sábio Bolsonaro. Vacina russa, governo da Bahia aguarda documentação para solicitar autorização para testes. Hospital Incá elege primeira comissão de ética médica. E mais, rodoviários metropolitanos aprovam greve por tempo indeterminado, né? Mas, meus amigos, outra questão também, ainda hoje no programa Na Mira do Povo, atenção, hein? Você que quer tirar suas dúvidas, você que tem um parente que é hipertenso ou teve AVC, está no grupo de risco, daqui a pouquinho, a participação do médico cardiologista, Dr. Arthur Gonzalez, falando aqui de vários assuntos referentes à cardiologia, né? Para você aí diluir as suas dúvidas, para você, né, que não sabe que se tem pressão alta, pressão baixa, enfim, vários assuntos pertinentes à cardiologia serão discutidos aqui, debatidos com o Dr. Arthur Gonzalez, do Hospital Incá. Idosa que chamou PM de macaco é solta em menos de 24 horas após prisão em flagrante, né? A ANS recebeu mais de 11 mil queixas relacionadas à Covid-19 desde março. E mais, hein? Coronavírus, CESAB contabiliza 2.364 casos e 49 óbitos nas últimas 24 horas. É por isso que eu venho sempre colocando aqui para os amigos e amigas internautas. A doença não passou. A doença ainda não teve um fim. Simplesmente houve a flexibilização por parte das autoridades em todo o país. Isso se deve à eleição, essa é a verdade, isso se deve à eleição. E se nós estamos vendo, né, casos ainda acontecendo, pessoas perdendo vidas, familiares perdendo entes queridos, a gente fica se questionando o que vai ser depois das eleições. Porque em todas as cidades, eu poderia dizer, no Brasil inteiro, a gente vê aglomerações, há candidatos que não usam do bom senso, não usam da empatia em se colocar no lugar do próximo, porque quando você se coloca no lugar do próximo, eu sou o candidato,
Aí o eleitor, mas tem também aquele eleitor, cara de pau safado, né? Que não se preocupa com o seu, não se preocupa com os parentes, não se preocupa com o pai que está em casa, com a mãe, com a avó, com a tia, com o tio, com os filhos. E aí, né? Segue a multidão, segue-se a multidão. Meus amigos e amigas, é momento de reflexão, é momento de continuarmos, né, nessa luta, nessa batalha, e pedir a Deus todos os dias. Mas é preciso bom senso, é preciso que as pessoas se conscientizem de que o coronavírus, ou seja, a Covid-19, ainda não teve um fim. Não se tem ainda uma vacina, né? Não se tem um resultado 100% positivo em relação à eficácia dessa vacina, né? Está em fase de teste em vários países. No Brasil já começou também, já teve início no Brasil, mas é muito cedo ainda para a gente sair às ruas. Por exemplo, em Santo Antônio, a gente tinha 35 óbitos, hoje já são 36. Então, meus amigos, é uma doença que todos sabem, é público e notório, de que você não adquire a doença hoje, amanhã você já aparece os sintomas, todos sabem disso, né? Todos, né? Até o pior imbecil do mundo sabe disso. O único imbecil que não sabe disso é o presidente da República, né? Com todo respeito, mas a gente lamenta, não é, que o chefe maior incentiva as pessoas a irem para ruas. Mas eu queria colocar aqui, para os amigos e amigas internautas, quando o presidente incentiva as pessoas a irem para ruas, não usar máscara, sabe por quê? Porque se vocês for acometidos da Covid-19, vocês vão ter que enfrentar o susto, ou seja, o SUS. Vocês vão ter que ir para a fila do SUS, vocês vão ter que lutar pela vida e depender, né? Lutar pela vida e ter sorte de conseguir um leito de UTI. Já o presidente não, tem todo um aparato, toda uma equipe para cuidar dele, como foi quando ele contraiu a Covid-19, tinha todo um aparato para cuidar do presidente. Então, ele não está nem aí se lixando, não está nem aí se preocupando com o que vai pegar, o que não vai. Então, é melhor você se precaver, se prevenir, porque não é dessa maneira, fazendo aglomeração, fazendo festas, churrasquinho, indo à praia. A doença, ela está dando um tempo, ela está estacionada, mas não quer dizer que o motor está batido, né? Não quer dizer que o motor está batido, ela está estagnada. Mas a gente já vê aqui, em menos de 24 horas, a CESAB contabiliza 2.364 casos e 49 óbitos nas últimas 24 horas. Então, meus amigos, que é preocupante, é. E eu fico me questionando porque a gente vê aqui em Santo Antônio, como eu coloquei há poucos dias, em relação ao transporte coletivo, nenhuma providência foi tomada. Atenção, seu Rui Tourinho, nenhuma providência foi tomada. Eu não sei se é porque é período eleitoral, que não se quer tomar uma providência, né? Hoje a gente encontra em várias casas comerciais em Santo Antônio de Jesus, não usa mais aquele teste para saber a temperatura, né? Você entra, tem realmente disponível ali o álcool em gel, mas não há mais aquele aparelhozinho para medir, né, se você está com a temperatura, né? Eu não sei se já foi proibido ou não, o porquê, mas eu acredito que essa deveria continuar esse mesmo processo, né? Até seria bom para
a empresa, como também para os clientes que ali vão efetuar suas compras, independente do segmento. Não é se falar em fechar, a gente está falando aqui em precaver, a gente está falando aqui em segurança, né, dar segurança aos clientes que ali vão efetuarem as suas compras naquele estabelecimento comercial. Então, houve uma flexibilização muito grande, e, na minha percepção, como repórter, na minha percepção, tem a ver com as eleições em todo o país. Isso não quer dizer Santo Antônio de Jesus, mas em todo o país a flexibilização foi rápida demais, não é? Foi rápida demais, a retomada também está sendo rápida demais, a verdade é essa. Agora, vamos ver o resultado depois das eleições. Eu espero em Deus que realmente pessoas não venham perder a vida, familiares não venham perder entes queridos devido ao coronavírus, porque essa doença é devastadora, ela mata mesmo, não tem dó, não tem piedade, é cruel, não é? Então, fica aí a nossa deixa para os amigos e amigas internautas. Programa Na Mira do Povo, aqui tem pão, manteiga não, a informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas, né? Mandar um forte abraço aqui a todo o pessoal aí de Muniz Ferreira, Nazaré, pessoal também aí na Sapucaia, aqui em Santo Antônio de Jesus, acompanhando o programa Na Mira do Povo. Meus amigos, a gente, saindo de um polo a outro, falando agora sobre as eleições em Santo Antônio de Jesus, é algo que me surpreendeu em relação ao Joel Nunes, né? O Joel Leal Nunes, mais conhecido como Joel da Contabilidade, quando a rede se uniu ao PDT, formando a chapa Dr. Everaldo e Joel da Contabilidade, né? Até hoje há um questionamento da população e também dos amigos de Joel, por que da desistência, né? Será que ele não encontrou uma vice, né? E aí ele foi ser vice na chapa de Dr. Everaldo, PDT, né? A coisa vai afunilando, e aí já doutora Lia Barroso, ela está na cabeça da chapa, e tem outra pessoa, uma outra mulher, né, que é a vice dela na chapa. Então, e tem também o Ed Diniz, né, e por aí vai, outros candidatos mais aqui em Santo Antônio de Jesus. É a democracia, tem que prevalecer, cada um mostrar que realmente tem potencial, que realmente quer o bem da cidade e que tem o direito de ser votado, né? Independentemente do resultado. A verdade é essa. 19 horas, mais 17 minutos, programa Na Mira do Povo, a informação com precisão e credibilidade, uma parceria do site Folha de Notícias e do site Sistema de Notícias, juntos para melhor informar. O site Sistema de Notícias, com 8 meses, nós já temos 1.800.000 visualizações, né? É um site que realmente vem agradando os internautas, vem pautado também na credibilidade, nos fatos, na informação precisa, né? Sem a questão da fake news, sem tomar, num cenário político, sem tomar partido de A, B ou C. Então, vem crescendo. E junto está o site Folha de Notícias, que antes era o jornal impresso Folha de Notícias. Nós saímos do jornal impresso e passamos a trilhar no digital, que é o site Folha de Notícias, né? E, graças a Deus,
vem dando certo, a gente vem alavancando, buscando o nosso espaço, sem precisar ofender ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, em cima da ética, pautado na ética, pautado no respeito, no profissionalismo, e graças a Deus, que vem dando certo, né? Nosso estúdio hoje funciona aqui, na Rua Teodoro Dias Barreto, não é? Um estúdio que deu muito trabalho, foi muita luta, mas que vem dando certo também. E a gente está aí, nessa batalha, para continuar informando, para continuar sendo a voz, os olhos e o ouvido da população de um modo geral. 19 horas, mais 19 minutos. Daqui a pouquinho, a participação do médico cardiologista, Dr. Arthur Gonzalez, ele que ontem, né, se não me engano, foi ontem, foi a escolha da comissão que elegeu a primeira comissão de ética do Hospital INCAR. Isso dá uma nova dinâmica ao hospital, dá uma nova dinâmica à medicina, aos profissionais que atuam no Hospital INCAR. Enfim, parabenizar, né, a todos e a todas que fazem parte do Hospital INCAR pela iniciativa. A doutor Arthur, doutora Conceição, doutor Gilmar, doutora Adelina, porque realmente mostra que você vem se atualizando, né, está sempre atualizado e buscando melhorar cada vez mais dentro do processo que rege a saúde, né? Então, a gente fica feliz. É mais uma conquista aí do Hospital INCAR e de todos que fazem o Hospital INCAR. Daqui a pouquinho, doutor Arthur Gonzalez fala conosco aqui, né? Mas, meus amigos, justiça determina que Flordelis utilize tornozeleira eletrônica e compra recolhimento domiciliar recolhimento domiciliar noturno. A situação dessa deputada não é boa não, viu? A situação dessa deputada, se ela está em outro país, ela já estaria engaiolada. Ela já estaria engaiolada, porque contra fatos não há argumento, né? Mas, se tratando de Brasil e se tratando também da justiça brasileira, evidentemente que sempre há uma brechazinha, né? Nosso Código Penal ultrapassado, existem alguns juízes que, às vezes, né, a maioria, quer realmente aplicar a lei como deve ser, mas que existem brechas, e é nessas brechas aí que os advogados tornam a vítima em réu, o réu em vítima, e por aí vai, né? A gente lamenta termos um Código Penal tão ultrapassado como o nosso, né? E que, às vezes, a gente coloca... Tem policial que, às vezes, olha para o bandido, prende o bandido de manhã, pela manhã, e à tarde o bandido passa e dá um sorrisinho pelo canto dos lábios, né, pelo canto da boca, falando um linguajar popular. E aí, a polícia no Brasil, ela enxuga gelo. Ela enxuga gelo. Felizmente, a polícia no Brasil, ela enxuga gelo, porque se prende de manhã pela manhã e a justiça solta à tarde. Então, fica difícil, não é? Muito difícil mesmo, o trabalho da polícia em nosso país, com essa justiça aí, com esse Código Penal ultrapassado e retrógrado, não é? Essa é a verdade. Aqui tem pão, manteiga não. Aqui a gente fala sem medo. A gente fala sem medo e com total imparcialidade para os amigos
e amigas internautas. Lembrando que essa matéria você pode acompanhar também já no YouTube, né? É o nosso canal Folha de Notícias. Logo mais vai estar lá já disponível no YouTube para você que acompanhou e quer acompanhar, nos dá a honra, o prazer de acompanhar o nosso trabalho. É só ir lá no YouTube que vai estar disponível, né, para você. E voltando ao assunto, né, que realmente é o assunto do momento, é a questão das eleições, né? Isso aí, meus amigos, é um preparativo muito grande para essa eleição atípica que vai acontecer em todo o Brasil e que a gente pede encarecidamente aos candidatos que não queiram mostrar força através dos eleitores. Ou seja, se você pode caminhar com 20 eleitores, não precisa você colocar 100, 200, 300, 400 para mostrar que você é o bambambam ou a bambambam, né? Simplesmente se conscientize. O importante é o voto na urna. O importante não é aglomeração. A aglomeração é uma tragédia nesse momento. O importante é o voto na urna, não é? Isso é que vai decidir quem é quem o povo escolheu, quem o povo quer, quem o povo vai escolher. Então, a aglomeração, eu não acho algo legal no momento. Vamos evitar, vamos usar do bom senso e levar, com certeza, adiante esse pleito eleitoral que acontece em todo o país. E em Santo Antônio não é diferente, né? Mas eu estou aqui na expectativa do médico, doutor Arthur Gonzalez, para abordarmos assuntos inerentes à cardiologia, a questão do AVC, né, que a gente chama popularmente como derrame cerebral, a questão da hipertensão, o diabetes, enfim, vários assuntos nós combinamos aqui em tratar, em falarmos, aliás, com o médico e cardiologista, doutor Arthur Gonzalez, aqui no programa Na Mira do Povo. Tem algumas pessoas me questionando, Edson, por que na mira do povo? Por que na mira do povo? Olha, eu achei legal colocar esse nome, o programa Na Mira do Povo, porque seja uma pessoa comum, seja um político, seja uma autoridade, ela está na mira do povo, né? Então, todos nós estamos na mira do povo, essa é a verdade. Quando a gente conhece as pessoas conhecem a gente, quando a gente vota no político, quando a gente solicita os serviços de uma instituição, de uma autoridade, ela está na mira do povo, né? A verdade é essa, ela está na mira do povo e a gente, com certeza, busca também dar um enfoque maior na mira do povo, em especial no quesito político, né? Por quê? Porque o político ele está diretamente na mira do povo, no julgue popular, né? Então, a gente achou um nome legal, um nome bastante, como eu colocaria, que caiu bem, né? Caiu como uma luva, e o Adinal ontem esteve aqui também conosco, e disse, Edson, você gosta de polêmica, você é muito polêmico. Não gosto de polêmica, não, né? Mas a gente faz um programa dentro da realidade, sem querer fazer pergunta de bolso, sem querer chamar o entrevistado antes. Olha, eu vou te perguntar isso, eu vou te perguntar aquilo, em especial se tratando de político. Quando se trata de política, eu já coloco.
Aqui tem pão, manteiga não. Eis o jargão. Esse jargão eu criei direcionado aos políticos, não generalizando, mas a maioria, se você der pão, ele vai querer manteiga. Se no outro dia ele vai querer presunto, no outro ele vai querer requeijão, e por aí vai. Então é logo no popular. Aqui tem pão, manteiga não, não pode ter manteiga, por isso. Mais 19 horas, mais 28 minutos, já chegando por aqui o médico cardiologista. Atenção, você que quer diluir dúvidas, né, sobre o AVC, sobre hipertensão, esse é o momento, né? Já chegando aqui ao nosso estúdio, o médico cardiologista, Dr. Arthur Gonzalez, ele que atende no Hospital Incá, o Hospital Incá que agora é Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Amargosa, né? Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Amargosa. E parabenizar, eu já coloquei aqui, doutor Arthur, pela iniciativa, né, de criar o Conselho de Ética, primeiro conselho, elegeu o primeiro Conselho de Ética Médica do INCAR, né? Então, realmente, teve uma pessoa que chegou, pode mandar entrar, não tem problema não, entendeu? E aí a gente fica feliz, porque realmente é mais uma ideia que veio a calhar, que veio dar certo, mas quem pode falar melhor sobre essa questão é doutor Arthur Gonzalez. Doutor Arthur, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui participando do programa Na Mira do Povo. Como é que o senhor acompanhou essa eleição que elegeu a primeira Comissão de Ética Médica do INCAR? Nosso boa noite. Boa noite, Edson, boa noite ao internauta. Desculpe o atraso, viu, que eu estava lá no hospital ainda atendendo. A gente sabe do corre-corre. Bom, a questão do Conselho de Ética, né, de uma instituição médica, de um hospital, ele é um passo importante, né, no sentido de uma profissionalização de uma estrutura, para que você tenha um corpo fora da diretoria do hospital, de alguns médicos eleitos pelo corpo clínico do hospital, a fim de avaliar as condutas, né, éticas da sua equipe médica. Então, isso é um evento que a gente fez ontem com o CREMEB. O CREMEB, né, que é o Conselho Regional de Medicina, impulsou o nosso Conselho de Ética, que são 3 colegas titulares e 3 substitutos, né? E eles vão estar agora responsáveis por avaliar toda a conduta de todos nós médicos do Hospital INCAR. Observar o prontuário, observar alguma queixa, né, que algum paciente tenha em relação ao atendimento, à conduta médica, e é um processo, é um conselho mais preventivo. A partir do momento que esse conselho começa a avaliar as condutas do hospital, de maneira preventiva, a gente vai conversar com os colegas, tentar mudar alguma conduta, enfim, é mais uma segurança, né, para o corpo clínico do hospital e para os pacientes também. Agora, doutor Arthur, parabéns pela iniciativa, né? Realmente, isso fortalece ainda mais a credibilidade do Hospital INCAR, né? E como também dá uma dinâmica maior aos profissionais que atuam ali no Hospital INCAR. Mas, doutor Arthur, a gente sabe que com essa pandemia, agora mesmo eu estava lendo, nas últimas 24 horas, foram 2.364 casos e 49 óbitos a CESAB nas últimas 24 horas registrados, né? Como é que o senhor acompanha essa questão? O povo, porque a flexibilização ela chegou, mas a gente percebe que o povo não está mais antenado ou preocupado com essa questão do coronavírus, não, né? Assim, a
A gente realmente, né, tem um momento de calmaria, os números caíram. Ontem no hospital, em cá, a gente completou 15 dias com nenhum paciente internado na unidade. Hoje eu realmente confesso que não olhei hoje os dados, né, do hospital, mas até ontem tinha 15 dias que a gente não internava nenhum paciente, nem nas unidades de enfermaria, né, o apartamento, nem na UTI. Então a gente vê que realmente os casos diminuíram, é bem gritante essa diminuição. O movimento também do atendimento, no pronto atendimento de gripe, caiu bastante, porém, contudo, a gente não pode achar que a epidemia passou. Isso é um grande erro da população, acreditar que o vírus desapareceu e que essa epidemia é uma bobagem, que é uma coisa trivial. Existe um desafio muito grande ainda pela frente, porque a doença ainda encontra-se em todos os países, no caso do Brasil, praticamente em todos os municípios. E a gente sabe que, em alguns casos, essa doença agrava e o paciente vai precisar de um suporte muito avançado, né, de medicina, terapia intensiva, com uma boa equipe médica, uma boa equipe de enfermagem, fisioterapia. A maioria vão precisar, desses que agravam, né, de maneira muito grave, vão precisar de ventilação mecânica, que são equipamentos que não estão disponíveis em todos os municípios. Enfim, ainda é um grande desafio. Existe o risco verdadeiro de uma segunda onda. A gente não sabe ainda quanto da população brasileira já tem imunidade e não temos ainda a perspectiva de uma vacinação em massa. Não é uma realidade. As vacinas que estão mais adiantadas estão em testes, ainda não se sabe se elas serão liberadas, e a partir do momento que elas forem liberadas, Edson, elas vão ter que ser produzidas, envasadas, distribuídas para o mundo todo. Tem que observar que todos os países do mundo vão querer essa vacina. Então, praticamente, né, teriam que ter mais de 1 ou 2 bilhões de doses para o mundo todo começar a ter mais tranquilidade. Então, é óbvio que a gente precisa voltar a buscar uma vida normal, pelo impacto também do confinamento na saúde, né, na saúde mental, na saúde física, em relação também à economia. Porém, a gente precisa manter os cuidados. E os cuidados são clássicos, né? O uso de máscara, lavar as mãos, não colocar a mão nos olhos, né, na boca, manter um distanciamento entre as pessoas, não cumprimentar, não abraçar, evitar sair de casa. O fique em casa, ele é ainda um mote importante, no sentido que a pessoa não precisa sair de casa e ir para outros lugares se não está com a necessidade importante. Evitar também receber muito fluxo de visitas e, provavelmente, o fato, assim, a medida mais importante é que as pessoas gripadas precisam pensar que estão com coronavírus, precisam procurar a unidade hospitalar, fazer o teste, e enquanto o teste não sair dizendo que é negativo, essa pessoa tem que ficar 14 dias isolada para não disseminar a doença. E as pessoas passam, a gente atende várias pessoas com 2, 3, 4 dias doentes, que quando vão procurar a emergência diziam assim: ah, mas eu pensei que era uma gripe, por isso que eu não vim, que eu não achei que era Covid. Qualquer sintoma infeccioso, qualquer quadro viral, hoje, na nossa comunidade, pode ser coronavírus. Então, reforçando que qualquer pessoa que comece a tossir, sentir dor de cabeça, ter febre, dor no corpo, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, ela pode estar de coronavírus, ela tem que pensar que está de coronavírus e deve buscar um atendimento médico e deve buscar fazer o exame. E lembrando que na fase aguda, o exame importante, o exame definitivo para o diagnóstico é o PCR, que é aquele exame do cotonete. E não adianta ficar fazendo sorologia, teste rápido, porque às vezes o paciente tem um teste rápido, Edson, negativo para a doença, ele acredita que não está com a doença, mas na verdade ele apenas não fez anticorpos e pode estar disseminando a doença por aí. Então, agora que a gente tem poucos casos na cidade, poucos casos na região, acredito que o foco deveria ser isolar as pessoas que estão com sintomas e buscar ativamente os seus contactantes. Então, não é só a pessoa que ficou doente, entendeu, Edson?
são seus familiares, seus colegas próximos de trabalho, precisam também ser testados. 19 horas mais 38 minutos, programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz. Aqui tem Pão Manteiga não, estamos conversando com o médico cardiologista, doutor Arthur Gonzalez. Mas, doutor Arthur, a procura ainda continua alta do PCR? Não, assim, a procura depende de uma indicação médica. Então, quando a gente tem poucos pacientes com sintomas, poucos pacientes vão ser solicitados o exame. Então, o exame, a gente diminuiu a procura, é lógico, porque tem menos pessoas doentes. Mas eu acredito que a gente não pode partir do pressuposto que a doença desapareceu. E a gente observa os comentários de autoridades do nosso país desdenhando de uma doença que já matou mais de 135 mil pessoas, que continua matando, em média, 800 pessoas por dia, e isso não me parece uma atitude correta. A gente precisa levar a sério as medidas de isolamento. Obviamente que a gente vai manter o comércio aberto, é momento já de discutir a volta às aulas, porque a gente tem que ter um equilíbrio nessa doença, né? No controle da doença. A epidemia, desde março, a gente já tem o isolamento, as crianças estão fora das escolas, e naquelas crianças mais vulneráveis, as crianças mais pobres, talvez, neste momento, o risco de ficar em casa, o risco de não ir para a escola, possa ser maior do que o risco de ficar em casa, porque há a violência, a fome, a descontinuidade do currículo escolar. Então, é um momento de a gente começar a reavaliar. Não podemos entrar nessa pandemia e sair dela com o mesmo raciocínio, entendeu, Edson? Em março, nós tínhamos um cenário, em abril, outro, maio, outro, nós estamos em setembro, caminhando para outubro, então a gente tem que ser flexibilizado o raciocínio e as condutas. Agora, nunca desdenhar da doença e nunca deixar de tomar as medidas individuais de proteção. 19 horas mais 40 minutos, programa Na Mira do Povo. A informação com precisão e credibilidade, uma junção do site Folha de Notícias e site Sistema de Notícias, juntos para melhor lhe informar. Mas, doutor Arthur, saindo de um polo a outro e agora falando, a gente percebe que há um crescimento de pessoas também sendo vítima do infarto, né? Na sua percepção, isso se deve também o pessoal ter deixado de procurar um atendimento médico, ter deixado de procurar um profissional da área? Isso, como a gente estava falando, precisa ter um equilíbrio, né, no momento da epidemia. Então, aqueles pacientes mais idosos, com fatores de risco, hipertenso, diabético, que no início da epidemia, março, abril, maio, né, que tinha muitas pessoas contaminadas, ir ao hospital, sair de casa, era um risco maior do que é hoje com menos pessoas contaminadas. E você ficar meses e meses sem fazer uma avaliação, sem ajustar os remédios nesses pacientes graves, né, pacientes crônicos, pode levar também ao risco maior. Então, a gente tem que entender que se a pessoa tem uma doença crônica, está na hora de ela voltar ao seu médico. A gente normalmente recomenda esses pacientes mais graves uma consulta a cada 4 meses, os pacientes crônicos sem nenhuma lesão maior a cada 6 meses, entendeu? Tinha um check-up geral assim a cada 1 ano. Então, aquelas pessoas que estão assintomáticas, não estão sentindo nada, está bem, tudo bem, se pode esperar passar um pouco mais para a epidemia. Mas aqueles que tenham hipertensão, diabetes, colesterol, ou já tiveram um infarto, um derrame, precisam já voltar ao médico para fazer a avaliação. E, em caso de sintoma, aí é emergência. A gente viu pacientes com dor no peito, não indo ao hospital, com medo de pegar o Covid e tendo infarto. E a gente observou no nosso hospital pessoas que chegaram muito tardiamente ao atendimento médico, porque em todo quadro grave de saúde, esses quadros de emergência, quanto mais precoce o paciente chegar ao hospital, mais chance ele tem
de ter um bom resultado. Então, pacientes com AVC em casa, 2, 3 dias, pessoa com dor no peito há uma semana, e a gente vem sentindo agora, nos últimos 15 dias, um aumento muito grande da procura dos pacientes, porque eles deixaram de ir. Né? Em vários hospitais a gente observou aumento de amputações, porque as pessoas deixaram de cuidar do diabetes, casos de AVC, morte em domicílio de idosos aumentou muito esse ano. Então, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista médico, esse ano será uma tragédia, porque, na verdade, vão morrer milhares de pessoas de Covid e as outras doenças também que matam com muita frequência vão provavelmente ter um reflexo agora no segundo semestre, no ano que vem, de aumento de mortalidade. Exemplo do câncer. Várias pessoas suspenderam a quimioterapia, suspenderam o tratamento de radioterapia, então esse câncer vai avançar. Muitas pessoas, né, deixaram de fazer os exames diagnósticos, então, quando forem fazer daqui a 6 meses, 1 ano, esse câncer vai estar em estado mais avançado. Enfim, então esse desafio de saúde não passou no Covid e começa agora a ter o desafio das outras doenças crônicas. Então, a gente precisa alertar a população para esse cuidado de voltar aos médicos, fazer suas avaliações, e também o cuidado da saúde, que a gente nunca deveria deixar de fazer, que é uma boa alimentação, atividade física. Né? No caso agora dos nossos pacientes, eles ficam muito com medo de sair de casa, mas a gente orienta que eles saiam de casa, façam uma caminhada. Não precisa fazer uma caminhada no meio da feira, não precisa fazer uma caminhada com 5 pessoas ao lado, mas você pode procurar um momento com mais tranquilidade, perto de sua casa, sem aglomerar, usando uma máscara, lavando as mãos, uma caminhada de 15, 20, 30 minutos, tomando sol, isso é muito importante, principalmente para pacientes idosos, que aumenta o risco de queda, osteoporose, tem problemas também de coração. É importante essa atividade física, até também para a saúde mental, que é outro capítulo que vai se abrir agora com essa questão do coronavírus. Após aí 6, 7 meses, né, de confinamento, de medo da doença, né, após muitas pessoas terem visto seus parentes morrerem, a gente que trabalha na área de hospital, passando por todo esse sufoco, vários colegas doentes, então, realmente, a sociedade está bem doente do ponto de vista da saúde mental, ansiedade, depressão, já vem se mostrando, já vinha em uma curva ascendente de suicídio, né, no Brasil e no mundo, suicídio de adolescentes no Brasil e no mundo, isso vinha aumentando, e esse ano parece que também será mais um ano de aumento de casos. Então, estamos até agora nesse mês, né, do Setembro Amarelo, que é um mês que se busca alertar o cuidado da saúde mental, e aquela pessoa que está com depressão, tentativa de suicídio, tem que lembrar que isso é uma emergência médica, precisa procurar um psiquiatra. Né? Os pacientes têm um pouco de preconceito, essa palavra do psiquiatra, e ficam passando pelo cardiologista, pelo neurologista, pelo psicólogo, e não vão ao psiquiatra. E o tratamento desses pacientes com doença mental, né, de saúde, que estão com distúrbio de ansiedade, ou depressão, síndrome do pânico, ele realmente é multidisciplinar, Edson. Ele precisa passar pelo psiquiatra, precisa ter um acompanhamento de perto do psicólogo, tem que ter uma boa alimentação, então é importante fazer uma avaliação nutricional, fazer uma atividade física, eles passam a ter sintomas cardiovasculares, ir ao cardiologista, enfim, é um tratamento que precisa ser bem adequado. Agora, doutor Arthur, geralmente o cidadão, às vezes, está com a dor no peito, aí vem um e diz, não, é gases. Outro diz, não, é porque a comida não caiu bem. E, geralmente, aquela dor ali prevalece por 2 ou 3 dias. Qual o correto? O que o cidadão deve fazer realmente, quando ele passar a ter uma dor no peito e ela se pendurar por 2 ou 3 dias? Bom, na verdade, uma dor no peito, Edson, é uma emergência médica. Obviamente, se a pessoa tem dor no peito, deve procurar uma emergência. É claro que isso vai depender das características da dor, se aquele paciente tem fator de risco ou não, se a dor foi depois de uma pancada, né, um trauma, a pessoa está tendo dor porque está tossindo, isso é um pouco diferente. Mas assim, a gente orienta sempre dor no peito, levar a sério, tanto que quando chega uma emergência,
a gente sempre tem um cuidado de deitar o paciente, fazer um eletro, fazer enzimas cardíacas, às vezes deixar o paciente em observação, repetir aquelas enzimas depois. Se o paciente for de alto risco, internar até na UTI, manter ele monitorizado, fazer ecocardiograma e, no final disso, até, em muitos casos, a gente até faz o cateterismo. Então, dor no peito, sempre é uma emergência, não recomendo que ninguém fique 2, 3 dias com dor no peito. Dor no peito é uma emergência médica, deve ir ao hospital. É claro que, se a pessoa sente aquela dor no peito, tem uma característica de uma dor que ela já teve, porque está com azia, é uma pessoa jovem, ela pode tomar um analgésico, pode tomar um antiácido e observar um pouco. Mas, assim, de modo geral, aqui, como a gente está falando com toda a população, é importante a gente ter esse cuidado de alertar para que o paciente vá à emergência. 19h mais 49, programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade para os amigos internautas. Mas, doutor Arthur, agora, dentro desse contexto infarto, qual o sintoma que o senhor destacaria assim, que é o mais frequente? Eu não tenho um sintoma específico para que o paciente já possa até ir procurar um profissional ao sentir aquele sintoma. Normalmente, o paciente antes de ter um infarto, ele tem angina, né, que é uma dor que vai ser desencadeada por esforço. Então, qualquer paciente que, ao subir uma escada, ter uma relação sexual, fazer um esforço qualquer, passa a ter uma dor no peito, né? Normalmente, o paciente que chega ao infarto, ele bota a mão assim, espalmada, né? A mão assim que a gente chama no precórdio. Porque essa dor mais difusa, tipo um peso, ela é muito característica de ser uma dor do infarto. E se essa dor é desencadeada pelo esforço e aliviada por um repouso, provavelmente ela é uma dor ligada ao coração. Então, esse seria talvez o sintoma mais clássico. Porém, os pacientes, às vezes, têm infarto sem sintomas não muito clássicos. Então, às vezes, o paciente, como você falou, é uma dor no estômago, uma dor que vai para a mandíbula, uma dor que vai para o braço esquerdo ou direito, pode também ser infarto. Então, tudo vai depender, Edson, se o paciente tem fatores de risco, né? Então, se ele tem hipertensão, diabetes, já infartou, fuma, está obeso, não faz exercício, uma dor no peito, nesse paciente, é de maior risco do que de outro paciente. Dentro desse contexto, doutor Arthur, o histórico familiar também conta? Sim, Edson, muito obrigado pela lembrança. A história familiar é um dos marcadores mais importantes aí da doença cardíaca, né? Então, aqueles pacientes que têm pessoas que tiveram infarto no início, né, da vida, antes dos 50 anos, homens, e as mulheres antes dos 60, são fatores de risco para passar essa característica para seus filhos. Então, é muito importante esse fator de risco, assim como a idade, né? Quanto mais velho a pessoa está, maior esse risco. Os homens têm maior risco que as mulheres, mais probabilidade de ter doença cardiovascular. Lembrando, então, aí a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, o cigarro, o sedentarismo, a obesidade, o estresse. A gente falou aqui da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, todas elas estão relacionadas ao aumento da doença cardiovascular. Aí você também tem, né, a questão do dia a dia, a pessoa que trabalha muito, anda muito estressado, reclamando da vida, tudo isso também aumenta o seu risco de infarto. E também até a questão da poluição, né? Quem mora em cidades grandes, mais poluídas, tem mais risco de infarto do que aqueles que moram ao ar livre. Sem falar no estresse também. Né, o estresse também hoje é um dos fatores de risco mais importantes da humanidade, tanto que depressão já é a principal causa de incapacidade no mundo e vem aumentando cada vez mais, suicídio vem aumentando. Tem países, Edson, que morrem mais pessoas de suicídio do que de morte violenta. Os países que têm baixo índice de criminalidade hoje, a maioria tem maiores taxas de suicídio do que de própria violência, né? A gente aqui no Brasil, infelizmente, nos matamos uns aos outros e nos matamos a si mesmos. Então, a gente tem muito suicídio
e muita morte violenta também pelo trânsito, pela violência urbana, né? Vizinhos brigando, marido e mulher brigando, e enfim. Então, a gente, além de todas essas doenças, né, que a gente falou, a gente ainda tem toda uma consequência de um ambiente hostil que a gente vive, principalmente nas grandes cidades, nos lugares com grande aglomeração de pessoas, as favelas, por fora, aí por todo o Brasil, né? A gente tem alto índice de criminalidade. 19 horas, mais 53 minutos. Estamos conversando com o médico cardiologista, Dr. Arthur Gonzalez, aqui no programa Na Mira do Povo. Doutor Arthur, eu gostaria que o senhor também, saindo de um polo a outro agora, falasse um pouquinho sobre o que é Chagas, sobre a doença de Chagas. Bom, a doença de Chagas, Edson, é uma doença que ela é causada, né, pelo protozoário, Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que ele infecta as células do organismo após uma picada de um barbeiro infectado. Felizmente, a gente vem vendo os casos de Chagas diminuindo, porque não existe mais assim casos de transmissão direta com muita não é comum mais, né? Então existe relato de alguns casos de transmissão ativa ainda no Brasil, mas ligados até à ingesta de caldo de cana, de açaí, né, sem preparo. Mas hoje o barbeiro entrar na casa da pessoa, morder, isso não tem mais, porque não existe esse barbeiro mais, pela melhoria das condições, né, de moradias, e como tem diminuído também o número de pessoas com a doença, vai morrendo as pessoas, né, infelizmente, vão ficando mais velhos, e esse barbeiro não consegue passar de uma pessoa para outra, porque ele não tem mais o Trypanosoma circulando a nível dos homens. A nível de floresta, você pode ainda ter esse risco de ser contaminado, mas assim, é raro. Felizmente, a gente vem vendo o número de pessoas bastante caindo. Assim, e desde que eu cheguei em Santo Antônio, tem 17 anos, a pessoa mais jovem que eu vi com doença de Chagas tinha em torno de 40 anos. Isso já no passado. Hoje, a nível do nosso consultório, a gente só vê pessoas assim com Chagas, né, na média, acima de 60 anos. Então, é uma doença hoje que não atinge mais assim, a população mais jovem, não está em transmissão mais. A gente tem muita consequência desse passado, porque essa região aqui era uma região que teve muitas pessoas doentes, né, principalmente São Felipe, Castro Alves, são cidades que tiveram muitos casos. Agora, doutor Arthur, me corrija se eu estiver errado, a doença de Chagas ela é como diabetes, não tem cura, não é? Ela é uma doença diferente do diabetes, porque ela tem um agente, né, patológico causal, mas ela não tem cura, mas tem tratamento de suas consequências, porque a doença de Chagas, o fato de ter sido mordido pelo barbeiro e ser portador da doença de Chagas não significa que você vai ter doença. Algumas pessoas vão desenvolver a forma cardiológica, outros vão desenvolver a forma no esôfago, no intestino. A forma cardiológica tem várias expressões, né? Até um quadro que ele chama assintomático, até uma doença, uma insuficiência cardíaca, que também tem tratamento, medicamentos mais modernos, que servem também para o tratamento da insuficiência cardíaca chagásica. Se evoluiu muito o diagnóstico da necessidade de se colocar o marca-passo. Os marca-passos hoje são bem melhores do que era do passado. Então, até marca-passos que fazem uma cardioversão elétrica, dão um choque, né, no próprio coração, quando ele entra em arritmia, porque esse paciente chagásico tem muita arritmia. Enfim, então, apesar de ser uma doença muito grave, a minoria vai desenvolver a forma grave e existem muitas formas de tratamento da consequência, e não da infecção. Agora, o paciente desenvolve uma forma grave por falta de atendimento médico, de um acompanhamento médico? Não. Ou porque realmente é um processo natural? É um processo aleatório, como é o Covid. O Covid, 60% das pessoas, 40% em algumas amostras, 60% em outras, não tem nenhum sintoma, e 5% desenvolve uma forma grave que pode levar a óbito, né? Então, isso não depende de atendimento médico. Isso aí é uma coisa meio aleatória, que a gente não sabe muito bem, depende talvez
do próprio sistema imunológico de cada indivíduo. Depende também de uma coisa chamada carga viral, quer dizer, se a pessoa foi mordida por um barbeiro por um dia, é diferente de ser mordido por 10, 15 barbeiros a noite toda, durante toda a sua vida, toda a sua primeira infância. Assim como está provado também que o Covid parece que naquelas pessoas, principalmente na área de saúde, que tem múltiplos contatos com muitas pessoas doentes de Covid, pode ser que essa doença se torne também mais grave. Então, pode existir essas variáveis aí. 19 horas mais 58 minutos. Doutor Arthur, para finalizarmos a sua participação aqui no programa Na Mira do Povo, gostaria de saber do senhor, Hospital INCAR, né? Eu já fiquei sabendo que cirurgias serão realizadas, né? Eu acredito que ou essa semana ou para a semana, né, serão realizadas novas cirurgias, né, de alta complexidade, né? Quer saber se procede. Procede. Amanhã nós vamos fazer 2 procedimentos inéditos, né, aqui no nosso hospital. Provavelmente poucas cidades do interior da Bahia conseguem fazer, que é o estudo eletrofisiológico e a ablação por catéter. São procedimentos, né, invasivos feitos por médico arritmologista na sala de hemodinâmica, visando acabar com a arritmia, quer dizer, curar o paciente da arritmia. E isso a gente vai fazer já aqui no hospital, já estávamos preparados e vamos fazer já amanhã. Vamos ter outra cirurgia cardíaca aí até o final do mês também, que é mais um avanço do hospital. A gente chegou a fazer algumas cirurgias ano passado, cardíaca. Esse início do ano aí, pela pandemia, a gente optou por segurar alguns casos, né? O paciente estava estável, não precisava se fazer a cirurgia de urgência, mas agora, com esse maior controle da pandemia, a gente vai começar a fazer essas cirurgias mais de alta complexidade, e a gente sempre manteve o centro cirúrgico aberto, fazendo a cirurgia de urgência, e a gente manteve o hospital em pleno funcionamento dentro dessa questão da epidemia. E agora, em relação ao atendimento ambulatorial, a gente, com todos os cuidados, né, porque a gente tem mantido todo o atendimento, a gente vem observando até um aumento da demanda, e a gente precisa atender esses pacientes, porque são pacientes que estão há 6 meses sem tratamento, Edson. Muita gente sem tratamento mesmo, é uma coisa que está preocupando a gente, porque a gente, às vezes, hoje mesmo, acho que atendi uns 10 pacientes que não estavam marcados em minha agenda, porque chegam de todos os lugares, né? O INCAR tem essa característica de ser um hospital regional, né, de toda a cidade. Os pacientes precisam ser atendidos e vêm e sentam na porta do hospital. A gente precisa colocar para dentro e atender, fazer o melhor possível, ajustar. A gente pede compreensão dos acompanhantes para ficarem, né, fora do hospital. Aquelas famílias que gostam de ir para o hospital com 2, 3, 4 filhos não vão entrar, né, devem ir só com um filho. E quem puder ir só também, né, para o atendimento ambulatorial é melhor, porque a gente precisa manter essa visão de não aglomerar. Agora, doutor Arthur, voltando ainda à questão da cirurgia que vai ser realizada amanhã no Hospital INCAR, qual a previsão de duração de uma cirurgia dessa que é de alta complexidade? Assim, Edson, às vezes a cirurgia... Desculpe interromper, e lembrando que a primeira será feita na região, né? Por uma instituição de saúde da região, que é o Hospital INCAR. Na verdade, provavelmente esse tipo de procedimento você só vai fazer em Feira de Santana e Conquista. E Itabuna, né, deve ter também, e Santo Antônio de Jesus, que a gente já tinha a possibilidade de fazer, e agora o paciente está marcado. Quem faz esse procedimento de eletrofisiologia é o doutor Alex Gabiru, que é um médico cardiologista, com especialização em arritmologia. Passou 6 anos lá, né, no INCOL, com a formação dele, e ele trabalha na nossa equipe. Assim como a gente tem o nosso colega da hemodinâmica, Bernardo, que foi formado na Beneficência Portuguesa, e a gente tem, né, trazendo alguns colegas para compor a nossa equipe, doutor Laudelino, nosso cirurgião cardíaco, a assistente dele, que por acaso é a filha dele, fez cirurgia cardíaca no Rio Grande do Sul, no maior hospital de Porto Alegre, né, a Santa Casa de Porto Alegre, vem bem treinada,
é a nossa colega que vem tomando conta da cirurgia cardíaca juntamente com o doutor Laudelino, e a ideia é que a gente vá trazendo novos profissionais. Eu estava falando isso no conselho, né? A gente vai fazer temos que oxigenar, né? Um novo choque geracional, trazer outras pessoas com outras visões, pessoas sempre bem formadas, com sua titulação na área adequada, para dar a maior credibilidade possível à instituição e o resultado, né? Porque se você traz um médico bem formado, com boa formação, a tendência é que flua bem o trabalho, é confortável para a gente da equipe médica, como é confortável também para os pacientes. Então, é um compromisso, né, de a gente trazer sempre bons profissionais. A gente trouxe agora alguns ortopedistas novos na área de joelho, ombro, mão, pé, trouxe um colega de quadril. Então, a gente vem trazendo. Agora, a gente incorporou 2 professores da UFRB na nossa equipe, o doutor Augusto, que é neurologista, a doutora Dayana, que é ginecologista. Enfim, estamos sempre nesse trabalho aí de garimpar talentos, pessoas que são bem formadas e também busque atender o paciente, né, com tranquilidade, com empatia, com simplicidade, porque o nosso cliente ainda ele é o paciente da roça, é o trabalhador. As pessoas às vezes não têm uma grande condição de manter um plano de saúde, né, do ponto de vista financeiro, mas fazem a questão de pagar uma consulta a um bom médico, e a gente precisa retribuir isso da melhor maneira possível. Agora, doutor, eu peço perdão, lhe interrompi. Na hora que eu lhe fiz a pergunta, qual a previsão de duração dessa cirurgia que será realizada amanhã, o senhor terminou. Esqueci. Não, eu que lhe interrompi, né? Eu peço perdão, porque o senhor ia responder e eu terminei. Mas isso mesmo faz parte. É o dia cansativo, né? De trabalhar um dia todo. Mas, assim, a cirurgia, necessariamente por ser uma cirurgia complexa, não significa que vai demorar muitas horas, né? Então, a cirurgia hoje, né, de uma eletrofisiologia é em torno de 1 hora a 3 horas, né? Isso seria depende do procedimento que vai ser feito. No caso, seria cerca de... Entre 1 hora e 3 horas, depende do caso. Eu não 3 horas. Não estou ciente assim, especificamente qual o caso que o Alex vai trabalhar amanhã. Se for um implante de marca-passo, isso demora em torno de 1 hora. Se for um CDI, é um tempo maior. Esses estudos fisiológicos podem demorar 2 ou 3 horas, mas são procedimentos assim de alta complexidade, mas até que são até rápidos, né? Feito sempre com apoio da anestesia. A gente também tem 3 anos, trouxe uma equipe toda bastante experiente. Um dos colegas, inclusive, Ricardo, que foi o que me ajudou a montar essa equipe, veio do Einstein, trabalhava lá, é baiano, queria voltar para Salvador, conversou comigo, a gente deu essa oportunidade, ele montou a equipe também com outros colegas, a doutora Letícia, o doutor Diego, o doutor Pedro, são colegas que trabalham em grandes hospitais em Salvador e fazem qualquer tipo de cirurgia, inclusive cirurgia cardíaca, neurocirurgia, quer dizer, fazem anestesia, né? Então, a gente tem dotado o hospital de tecnologia, mas, sobretudo, material humano de alta qualidade. E lembrando, em breve, né, vamos estar aqui anunciando novidades no programa Na Mira do Povo. Novidades no programa Na Mira do Povo, inerente à área de saúde. Portanto, vem aí, né? Eu vou adiantar aqui, dar só alguns tópicos. A gente pretende colocar um dia na semana, já que o programa é de segunda a sexta-feira, usar uma quarta-feira, né, toda quarta-feira, para trazer um profissional de áreas diferentes. Cada quarta-feira, um profissional de uma área diferente para informar a população, para diluir dúvidas, né? Isso vai ser de fundamental importância, doutor Arthur, para os amigos e amigas internautas, para as pessoas que, às vezes, não têm acesso diretamente ao médico, mas está sofrendo alguma enfermidade e que, às vezes, quer tirar uma dúvida, quer diluir uma dúvida, e a gente vai fazer essa prestação de serviço
aqui através do programa Na Mira do Povo. Acredito eu que em parceria com o Hospital INCAR, né? Em parceria com o Hospital INCAR, a gente vai tentar firmar essa parceria aí, que com certeza quem vai sair ganhando é a população, serão os amigos e amigas internautas que estão aí do outro lado acompanhando o programa Na Mira do Povo. Doutor Arthur, o nosso muito obrigado, o senhor, como sempre, receptivo. A gente sabe da sua correria, né? Da sua correria no seu cotidiano, e os microfones ao seu dispor para algo mais que o senhor queira acrescentar para os amigos e amigas do programa Na Mira do Povo. Obrigado, Edson, mais uma vez, esse acesso aqui à população, e pedir desculpa que eu cheguei atrasado, mas a gente precisa manter o cuidado, né, com a nossa saúde, do ponto de vista global, a questão da atividade física, alimentação, os outros cuidados que a gente sempre vem falando aqui, e em relação ao Covid, porque é uma coisa que está perdendo o foco, né, da população, a gente precisa lembrar que a gente está sobre uma epidemia de um vírus que não tem vacina, que pode levar a formas graves essas que têm alta mortalidade. Por sorte, a maioria das pessoas que são infectadas pelo Covid realmente ou vão ser assintomáticos ou pouco sintomáticos, mas alguns deles vão ter essa forma grave, e tendo essa forma grave, a mortalidade é alta, e a gente não sabe quem vai ter essa forma grave. Então, a gente nunca fica acreditando só que pode acontecer na casa do vizinho. Então, a gente precisa pensar um pouco nos nossos familiares, nos nossos amigos, né? Nos nossos pais, nos nossos avós, e tentar diminuir a circulação de pessoas, diminuir o contato mais pessoal, mais íntimo, e manter os cuidados mesmo, porque a epidemia só vai ser controlada, de fato, com a vacina. Enquanto não tem vacina, não há controle da epidemia. Pode haver um momento de calmaria, mas existe sempre o potencial de agravamento. A gente não tem como saber, entendeu, Edson? Então, tudo que se fala, como eu falei antes, a gente tem que avaliar semana a semana, a perspectiva de mês a mês. A gente realmente está no mês agora de setembro bem positivo aqui para Santo Antônio de Jesus, o número de casos baixos, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 semanas, 3, 4. Ok, vai ficando por aqui mais uma audição do programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz. A todos, o nosso muito obrigado, um forte abraço, um ótimo final de semana. A gente volta agora na segunda-feira, às 19 horas, com mais uma audição do programa Na Mira do Povo. Aqui tem pão, manteiga não.